Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2. E aqui na igreja a gente tem o costume de ficar de pé para fazer a leitura do texto. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Versículo 1, a partir do 1 até os 10. 1 Pedro 2, 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Até aqui. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito, Ele ilumine, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, Pai. E através da Tua palavra, que é o puro leite espiritual, possa alimentar e saciar a nossa sede, a nossa necessidade espiritual nessa noite, Deus. Te pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Você pode tomar seu assento. Toda vez que eu preparo uma mensagem, eu penso numa boa introdução para conectar o meu público, para fazer as pessoas entenderem o que eu estou, abrirem a mente para entender o que eu estou querendo dizer. A gente está falando sobre o que é ser igreja. A gente está falando sobre o que é ser igreja. E Paulo e Pedro, eles usam algumas analogias, algumas imagens do que é ser igreja. Então, ser igreja é, quando a gente fala que uma igreja, que nem a Amanda falou assim, a igreja é mais que um CNPJ. Essa é uma conclusão teológica sobre igreja. Então, igreja é mais que um CNPJ. Algumas pessoas tratam a igreja como empresa, né? Que tem, plano de carreira, tem, né, remunerações, etc. e tal. Mas igreja não é isso, não é esse os termos que aparecem na Bíblia para definir a igreja. E existem 3 termos que tanto Paulo quanto Pedro usaram para definir o que é uma igreja. Então, a gente já teve outras pregações aqui que a gente falou que igreja é uma família. Então, essa é uma das definições, a igreja é uma família. A outra é que a igreja é um corpo com muitos membros que estão conectados um no outro, que dependem um do outro. Então, essa é uma outra definição de igreja. E a última definição que os autores usaram para definir a igreja é que a igreja é, e eu sei que pode até parecer estranho, tá? Mas tem um jargão por aí que fala assim, ó, igreja não é prédio. Mas eu vou contrariar isso. A Bíblia fala que igreja é um edifício. Mas não é um edifício de 4 paredes. É um edifício de pedras vivas. É um edifício construído de pessoas. Não de paredes de tijolo, mas sim de pedras vivas. E é isso que o apóstolo Pedro está ensinando aqui nessa passagem. Essa é a imagem que ele desenha aqui para nós.
Eu até pensei em trazer aquele jogo Jenga, sabe? Você conhece esse jogo Jenga? Que daí é um monte de pecinha assim, que aí, dependendo de como mexe a peça, pode desmoronar todo o negócio. Aquilo ali são pedras vivas, entre aspas. Porque dependendo de como elas se mexem, de como elas se comportam, aquilo afeta diretamente todo o edifício. Todo o edifício. Uma outra imagem, assim, falando de edifício, de pedras e etc. Vocês já viram aquelas ruínas lá no Peru? Até o Fred não está aí hoje, que ele faz expedição lá para o Peru, que tem as ruínas lá de Machu Picchu, que são, tipo, milenares. Aquela é uma edificação feita de pedras. De pedras. Ela é diferente de outras edificações que são feitas de tijolos comuns, mais perecíveis. Aquela é uma edificação feita de pedras. E uma das coisas legais de uma edificação feita de pedras é que as pedras, elas são sempre diferentes. Umas são mais bicudas, outras são mais arredondadas, e elas vão sendo colocadas umas sobre as outras, e elas vão se encaixando. Quase que perfeitamente, assim, sabe? Quando não encaixa direito, ela vai rolar, vai cair para o lado, vai cair num buraco ali, tipo ajeitando as melancias em cima do caminhão, sabe? Então, a igreja de Jesus, ela é feita de pedras assim, tipo Machu Picchu. Então, nós somos diferentes, mas juntos nós constituímos uma unidade. Então, a gente é, sim, a igreja de Jesus, ela é um edifício feito de pedras vivas. Você é uma pedra viva. Por que Pedro usa essa analogia de pedra viva? Porque, para ser igreja, a igreja ela não é apenas um ajuntamento de pessoas com um propósito em comum. Não é só isso. Uma associação, um clube, qualquer outras coisas, são um ajuntamento de pessoas com um propósito em comum. Mas a igreja ela é um ajuntamento de pessoas com algo espiritual em comum, que é Cristo, a pedra viva. Então nós somos colocados como pedras vivas, conectados com a verdadeira pedra viva, que é Jesus Cristo. Essa igreja aqui, mesmo com pessoas tão diferentes, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, casais com filhos, casais sem filhos, casais jovens, solteiros e etc., crianças. Essa é a beleza da igreja de Jesus. A unidade na diversidade. Então a gente já falou sobre esse conceito. Então quando ele fala de um edifício de pedras vivas, tipo lá Machu Picchu que eu falei, é uma unidade, uma construção de vários semelhantes, mas diferentes, que, mesmo sendo diferentes, constituem uma unidade. Então isso é muito interessante, muito bonito. Então quando alguém falar para você que igreja não é prédio, alguém falar assim, não, igreja não é prédio. Daí tu fala assim, não, igreja é prédio sim, mas é um prédio de pedras vivas. É até uma pegadinha, né? Isso aí é coisa de piadinha de pastor, nada a ver, assim. Eu sei que você não faria isso, é uma piadinha que eu faria. Então, igreja é prédio sim, igreja é edifício sim, é uma edificação de pedras vivas. É interessante a gente pensar sobre isso, porque assim, às vezes a gente faz uma certa separação, uma certa dicotomia entre as coisas espirituais e as coisas físicas. Mas as coisas espirituais, elas tomam forma, elas se tornam tangíveis. Então assim, a imagem da presença de Deus no Antigo Testamento, existem duas imagens. Deus, ele se materializa. Então Deus aparece, a gente está estudando o livro de Êxodo, né, nos grupos, Deus aparece de maneira visível através da sarça ardente para Moisés. E depois dessa representação, vem através das pragas. Então, o poder de Deus, a mão de Deus vem e se manifesta ali de maneira tangível. Depois disso, quando o povo está andando no deserto, Deus quer estar no meio do seu povo. E o que ele pede para Moisés fazer? Fazer uma tenda que é a tenda do tabernáculo, que é o lugar aonde a presença de Deus está. Então, quando
as pessoas olhavam para aquela tenda no meio do povo, então estava um povo gigante andando, e eles tinham que desarmar todo. Nós vamos para lá, beleza, vamos ter que desarmar toda a tenda aqui, tipo tenda de circo, desarmar tudo aqui, tem que levar toda a tenda aqui, mais 3, 4 quilômetros para lá, e chegar lá, montar a tenda, montar tudo direitinho, porque ali naquela tenda acontecia algo espiritual. A mesma coisa acontece conosco. Então você saiu da casa de vocês, para se reunir aqui. Os irmãos vieram lá da Polônia, vieram de Santa Maria para estar aqui com a gente, porque aqui acontece algo que é espiritual, que não acontece em qualquer outro lugar, com qualquer outro tipo de pessoa. É só na igreja que acontece o que acontece aqui. Esse alimento espiritual e essa presença de Deus. Deus habita no meio do seu povo. E o povo de Deus é o templo do Senhor. No Antigo Testamento isso era mais visível, mais tangível. Não que não seja agora. Então, antes deles chegarem na Terra Prometida, a presença de Deus ficava nesse tabernáculo. Era nesse tabernáculo que Moisés ouvia a voz de Deus, o profeta ouvia a voz de Deus e ele compartilhava aquilo que Deus falava para o povo, né? Ele se relacionava com Deus ali. Era no tabernáculo que eles apresentavam os sacrifícios, que eles cultuavam a Deus. Eles cultuavam a Deus. Então, a gente se reúne aqui para servir a Deus, para adorar a Deus junto. Não que a gente não possa adorar a Deus nas nossas casas, mas é diferente quando a gente se reúne. É perceptível, é diferente. Acho que a Amanda, que congregava online, acho que as primeiras vezes que tu foi lá na igreja, tu falou assim, não, realmente alguma coisa espiritual diferente, alguma vibe, alguma coisa diferente acontece quando o povo de Deus ele se reúne. E é isso, é a presença de Deus. Quando o povo de Deus se reúne com a finalidade de adorar e entronizar Jesus, a presença de Deus se manifesta. E a presença de Deus está aqui no nosso meio. Amém? Então, assim, esse tema da igreja, ele aparece quando a gente fala sobre as cartas do Novo Testamento. Todas essas cartas, elas são escritas para igrejas. E mais, elas são escritas para resolver problemas nas igrejas. Então, eu sei que tem muitas pessoas assim, eu até queria falar um negócio que eu acho interessante, que eu estava pensando essa semana. Às vezes a gente tem assim, sabe aquela coisa, geralmente de pessoa mais velha, assim, porque no meu tempo a erva de chimarrão era assim e tal. No meu tempo a igreja era cheia do poder de Deus. Sabe, aquele preciosismo de tipo assim, parece que só o de antigamente é que Deus está presente. A gente está caminhando com Deus. A gente está caminhando com Deus. Deus se manifesta de maneiras diferentes ao longo do tempo. E Deus está aqui no nosso meio. Então, assim, dizer que... Sabe que daí tem os caras mais chatos, assim, os teólogos mais chatos, assim, não, porque a igreja deixou de ser a igreja primitiva de Jesus. Cara, a igreja primitiva de Jesus era cheia de pepino. Era cheia de B.O. Se não fosse, não teria um monte de carta resolvendo pepino. Entendeu? A carta de 1 Coríntios ali, Gálatas, Paulo assim, olha, ele dá com os dois pés, como se diz. Então, não vem com essa aí de, não, porque a igreja primitiva... Cara, tinha BO lá, tem BO agora, vai continuar tendo até Jesus voltar, mas ao mesmo tempo que tinha a presença de Deus, tinha o poder de Deus naquela igreja, na igreja primitiva, que fez a igreja chegar até aqui, é o mesmo poder, a mesma presença de Deus que vai nos fazer permanecer, prevalecer e chegar até o dia do Senhor. Então, vamos parar com esse negócio de preciosismo da igreja primitiva. Não, é daqui para frente. Nós não vamos viver a igreja primitiva para trás. A igreja primitiva ficou lá no século I, no século II. Nós vamos viver daqui para a glória. Daqui sendo aperfeiçoado por Senhor para a glória. Amém? Amém. Então, todas as cartas, elas foram para resolver problemas
na igreja. E agora eu quero ser bem assim, expositivo, reformado, e vou verso a verso com vocês fazendo aqui alguns apontamentos, tá? Então, Pedro, uma coisa interessante, uma outra parte da recém-introdução, tá? Pedro, ele era alguém iletrado. Ele não tinha uma formação, ele não fez seminário Martin Bucer, não fez da presbiteriana lá, ele não tinha esse seminário aí. Pedro era iletrado, mas Pedro tinha andado pessoalmente com Jesus. Ele tinha a revelação do Espírito, do Santo de Deus. E aí, todo mundo reconhece Paulo como um grande teólogo, mas a carta de 1 Pedro e de 2 Pedro são cartas profundamente teológicas. Porque se a gente pensasse assim, Pedro ele não, né, tinha a 4ª série. Será que ele ia escrever bem de teologia? Não, Pedro foi profundamente teológico nas suas cartas, nas suas análises. E essa é a análise dessa carta. Então, Pedro, ele está lidando com os problemas da igreja com questões teológicas de identidade e missão. Então, aqui tem um problema. Começamos, então, a leitura. Ó. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Aqui Pedro está identificando o problema. Ó, na igreja, ou nas igrejas para as quais eu estou escrevendo, tem inveja. Ah, não, na nossa igreja, não, na igreja primitiva era perfeita. Não tinha inveja, não tinha maledicência. Não, está aqui. Tinha maledicência, tinha inveja, tinha hipocrisia, tinha o quê? Engano, tinha maldade. E Pedro está querendo corrigir isso. Coisas que também nós encontramos na nossa igreja, no nosso tempo. Então, por mais que o tempo avance, a tecnologia, tu tem iPad, iPhone, o coração do homem continua caído e corrompido. Igual era no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos. E nós continuamos dependendo do mesmo Salvador, Jesus Cristo. Hoje, antigamente e no futuro. Então Pedro está corrigindo aqui esses problemas. Ele está dizendo, portanto, livrem-se. Então a resposta é, vocês precisam se livrar disso de ruim que está acontecendo no meio de vocês, que está impedindo vocês de viver o propósito para o qual vocês foram chamados por Jesus. Livrem-se dessas coisas. E eu não vou ficar aqui, o meu intuito aqui não é tratar da maledicência, da maldade, etc. Mas ele só está mostrando assim, ó, o problema está aqui, existe um problema. Tem pecado no meio da igreja, precisa ser tratado isso. E eu quero focar com vocês no como Pedro aponta a solução para esses problemas. E ele diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Como é que nós lutamos contra esses problemas? Nos aproximando de Deus, como crianças recém-nascidas que desejam o puro leite espiritual. Por acaso, vocês tem alguns casais que não são nossos, eles trouxeram crianças. Você não precisa dizer para a criança que ela precisa comer, ela vai te pedir comida. E essa é uma consciência que, às vezes, na fé cristã, a gente caminha um pouquinho, a gente acha que está fortinho, que não precisa mais das coisas, né, espirituais e tudo mais. Mas aqui ele está dizendo, e ele não está falando negativamente, porque Paulo, em outra carta, ele usa o exemplo de leite espiritual de maneira negativa. Ele está dizendo, Paulo, se eu não me engano, em 1 Coríntios, ele fala assim, eu não posso dar um alimento sólido para vocês porque vocês ainda precisam de um leite espiritual. É uma maneira pejorativa de falar assim, ó, vocês são tão imaturos que vocês ainda precisam do leite espiritual. Aqui, Pedro está usando esse exemplo de maneira positiva. Ele está dizendo assim como uma criança ela é desesperada para se alimentar do leite materno, vocês têm que ser desesperados para se alimentar da palavra e do Espírito de Deus. É positivo, não é negativo. Então nós, nesse sentido, nós devemos ser crianças recém-nascidas desejando ser alimentados pelo Senhor. Positivamente.
Não é negativo. O que eu acho interessante a respeito de leite espiritual, leite puro espiritual, né? Para quem tem filho, vocês que não têm filhos, vão chegar lá, vão chegar lá. Vocês vão descobrir que o leite materno é o alimento mais completo que um ser humano pode se alimentar. Sabe qual é o segundo? É o ovo, né? Sabe, os caras fitness eles são, né, da palavra do ovo, do whey protein e tal. Mas antes do ovo, como melhor alimento, é o leite materno, o alimento mais nutritivo e melhor para a criança. Então é aconselhável que a mãe amamente até... Então, eu conheci um cara que mamou até os 6, sabia? Ele mamava de pé, assim, sabe? Qual é o filme que o cara mama de pé também? Sei lá. Qual? Pode ser. É o gurizinho, né? É o gurizinho. Eu conheci um cara que era bem assim. Por quê? E fazia bem. Fazia bem. A mãe dele não se negava, né? Só não era Nescau, era só leite, né? Mas é o puro leite espiritual. Vocês estão rindo, mas é o puro leite espiritual. Não era espiritual, né? Era o puro leite materno, alimentando a pessoa. E a gente precisa ser como essas crianças recém-nascidas que desejam se alimentar do puro leite espiritual. Então, a maneira... Pedro apresenta o problema. E a maneira de resolver esses problemas... Então, indiretamente, ele está dizendo assim, sabe por que vocês estão falando mal dos outros? Vocês estão invejando os outros? Porque vocês estão ocupados com as coisas da carne, vocês estão ocupados com as coisas que não são as coisas espirituais. Porque vocês estivessem se alimentando das coisas espirituais, vocês não estariam perdendo tempo e não estariam fazendo esse tipo de pecado. É o leite espiritual, ele está pedindo leite espiritual. Está na hora. Então, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. E olha o que ele diz aqui. Para que por meio dele, vocês cresçam para a salvação. Agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Então, assim, quando a gente chega na igreja, a gente prova que o Senhor é bom. A gente conhece a graça de Deus. A gente entende o que é o Evangelho. Que Deus nos resgatou. E ele fala aqui uma breve explanação do Evangelho, que antes vocês não eram povo e agora vocês foram resgatados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Isso é o Evangelho. Nós fomos resgatados do reino das trevas. E agora nós somos povo de Deus. Nós vivemos na maravilhosa luz de Deus. Então agora que nós já experimentamos que Deus é bom, conhecemos a bondade de Deus, conhecemos a graça de Deus, agora nós precisamos, como crianças recém-nascidas, desejar e buscar o puro leite espiritual. É isso que Pedro está dizendo aqui, para nós. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com a igreja, né? Eu já vou chegar lá, calma, é só uma introdução. Então, olha só. Então, tá, mas beleza, essa analogia de puro leite espiritual como é que a gente faz, então, para se alimentar do puro leite espiritual? À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva. De quem ele está falando aqui? Está falando de Jesus, tá? Jesus, a pedra viva. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Casa espiritual aqui é templo. Vocês lembram? O povo, então, tinha a presença de Deus por tendas. Eles chegam e tomam a terra prometida. Dominaram a terra prometida e daí ficou meio estranho o tempo dos juízes ali. Logo depois, um tempo depois, Deus, que antes habitava em tendas, ele falou assim, beleza. E lá o profeta Ageu, ele fala assim, vocês estão com as casas de vocês, está todo mundo morando bem, mas eu estou sem casa. Vão buscar madeira e pedra, e ouro e etc., e vão construir o templo onde é a habitação do Senhor. A habitação do Senhor. E aí Deus desafia, beleza, está todo mundo com casa e eu estou morando na barraca ali ainda. Vão lá buscar negócio que eu quero um templo para mim, pô. E aí então, o povo de Deus ergue o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém. Jerusalém
era uma cidade que fica, ainda é uma cidade que fica em cima da montanha. É considerada a cidade luminosa. Jerusalém está numa rota onde todo mundo que passava conseguia ver a luz da lua, os muros de Jerusalém e o templo de Deus. Era uma cidade luminosa, uma cidade que era iluminada, que estava no alto do monte. E a igreja de Jesus também deve ser esse tipo de edificação. Por que nós devemos nos reunir? Por que nós devemos andar junto? Por que a gente tem que ser igreja? Por que a gente tem que estar unido? Porque juntos, e somente juntos, nós somos o templo do Espírito de Deus. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Então, quando o mundo está desesperado, está sem esperança, eles olham para onde? Eles olham para a Jerusalém espiritual, que é a igreja. Eles olham para o templo de Deus, que é a igreja. É de lá que vem a luz de Deus. É de lá que vem a salvação de Deus. Nesse tempo de calamidade, nesse tempo de destruição aqui no nosso estado, a igreja brilhou a luz de Jesus. Foi marmita, foi limpeza, foi resgate. A igreja de Jesus se tornou visível através das suas pedras vivas. Porto Alegre e a região, o estado do Rio Grande do Sul, descobriu para que serve uma igreja. Para anunciar a salvação, para servir as pessoas, para amar as pessoas, mas também para anunciar. Nós fazemos o que fazemos porque nós fomos salvos pelo nosso Salvador Jesus. É por isso que a salvação mexe tanto conosco. A calamidade mexe tanto conosco. Porque nós, um dia estivemos em estado de calamidade espiritual. E nós fomos resgatados pelo nosso Redentor Jesus. Hoje, nós podemos olhar com esperança para as pessoas. E podemos ajudar as pessoas. E podemos anunciar a salvação também para essas pessoas. Esse é o papel da Igreja de Jesus. Então, olha aqui, ó, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para serem. Então, Deus está fazendo algo conosco para algum fim. A identidade da igreja é o templo de Deus. E qual é a finalidade desse templo? Então, ser um templo espiritual, uma casa espiritual é a nossa identidade. Sermos essa unidade que anuncia a salvação, que oferece salvação para as pessoas, é a nossa identidade. Agora, a nossa função é, como casa espiritual, para nós exercermos o sacerdócio santo. Ele está fazendo aqui uma alusão ao Antigo Testamento. Onde é que o sacerdote... Primeiro ele está falando assim, ó, todos vocês são sacerdotes santos. Tem uma coisa chamada sacerdócio universal de todos os santos. Ah, mas eu não fiz seminário. Você é um sacerdote de Jesus. Você descobriu isso aí hoje, talvez. Todos nós somos sacerdotes santos. E o que a gente está fazendo aqui, a gente está exercendo o nosso sacerdócio. Servindo a Deus, nos reunindo, anunciando o Evangelho de Jesus. Cada um participando com a sua parte, cooperando, nós estamos exercendo o nosso ministério. O nosso ministério. Então nós somos uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então essa é a função da igreja. Quando a gente serve uns aos outros, quando cada um que veio aqui, os guris tocaram, né? A Nicole está ali no notebook projetando os negócios, a Jana fez o café, o pessoal chegou mais cedo aqui para arrumar, eu fiquei preparando a palavra na semana. Todos nós estamos aqui oferecendo sacrifícios por meio de Jesus, para que mais e mais pessoas consigam descobrir que Deus é bom e sejam transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Esse é o nosso ministério. Todos vocês são sacerdotes e têm um ministério. Sejam bem-vindos, vamos servir aí, vamos lá? E aqui ele faz, não vou me ater muito aqui também, ele fala sobre, aqui Pedro está mostrando que Jesus é a pedra angular. Eu não sei se vocês já viram nas construções antigas, sabe aquela construção antiga que é assim, ó, que é tipo um portalzinho assim? Vocês veem que tem uma pedra no meio que tem
uma pedra que tem um ângulo, onde todas as outras se encaixam. Essa é a pedra angular. A pedra angular da igreja é Jesus Cristo. E todos nós nos encaixamos a Ele. E nós só estamos aqui edificados como igreja por causa da pedra angular que é Jesus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Sem Cristo, essa igreja não seria possível. Sem Cristo, todos nós estaríamos completamente perdidos. Mas por causa de Cristo e do seu Evangelho, todos nós estamos aqui, unidos uns com os outros e unidos com Cristo eternamente. Eternamente. Ele fala daqueles que tropeçam, que não aceitam a Cristo. E aqui ele fala da nossa identidade novamente. Olha o que ele diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O que ele está dizendo aqui é que a igreja é a imagem exata e a representatividade, a representação daquilo que Israel era no Antigo Testamento. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos agora a geração eleita, aqueles que foram escolhidos na linhagem de Abraão, porque teve aqueles que foram escolhidos e os que não foram escolhidos, aqueles que foram rejeitados e aqueles que foram aceitos por Deus, dentro daquela linhagem. Vocês são geração eleita, vocês fazem parte da linhagem do Messias. São geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Quando fala de nação santa, tem a ver com santidade, mas tem a ver com separação. Nós somos diferentes do mundo. Nós somos separados do mundo. Então eu estava conversando com o Chico, ele nem está aqui hoje, só estou falando das pessoas que não estão aqui hoje. Estava falando com o Chico hoje, e o Chico, ele, antes de se converter, ele era ator de teatro profissional. Fez peças no Porto Verão Alegre e tudo mais. E ele foi convidado foi convidado de novo para se apresentar. E ele falou assim, eu gosto de atuar, mas eu não consigo mais conviver no meio dos atores e das atrizes. Porque é um meio muito promíscuo, os assuntos, as ofertas de promiscuidade nesse meio, não é mais para mim. Eu não pertenço mais a esse lugar. Eu não pertenço mais a esse povo. Agora eu faço parte de um novo povo. O que ele entendeu? Entendeu o Evangelho. Entendeu exatamente aquilo que Pedro está falando para nós aqui. Quem realmente crê no Evangelho de Jesus, quem realmente nasceu de novo, foi transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. E agora você faz parte do povo. Faz parte do povo. Então, quando a Amanda chegou lá na igreja, ela pensou assim, talvez eu nunca consiga me conectar muito bem com evangélico, com crente, porque crente é meio louco, meio diferente mesmo, assim. Daí ela achou um monte de outros crentes malucos lá, meio parecido com ela, que ela se conectou. Daí ela foi uma pedrinha que se conectou com as outras. E está todo mundo conectado com Jesus, né? Então, eu sei que tem gente até que faz chacota da nossa igreja aí, que esse pastor tatuado e os caras tatuados, aí todo mundo para entrar na igreja tem que fazer tatuagem. Não sei o quê, ó. Deixa, entendeu? Nós não estamos nem aí, nós estamos conectados com Cristo. A gente não está aí para o que as pessoas pensam. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Então, que bom que existe uma igreja dos doidinhos tatuados de Jesus lá. A gente pode fazer parte também da igreja de Jesus. A gente se conecta uns com os outros assim, e fica um templo, né, cheio de vitral, bonito, não é? Porque assim, não pode fazer tatuagem, porque a igreja é o templo de Jesus. Vários vitral coloridos. Mas peraí, não estou entendendo a relação aqui. A gente está querendo, né? Ser igreja de Jesus. Então nós somos, então, nação santa, povo exclusivo de Deus. E aqui, mais uma vez, ele conecta a nossa identidade com a nossa missão. Nós somos algo feitos por Jesus, por causa de Jesus, para algo que Jesus deseja que façamos. Deus nos deu uma nova identidade. E com a nossa nova identidade, ele também nos deu um propósito, uma missão. E aqui ele diz assim, que nós somos tudo isso, nação santa, sacerdócio real, para anunciar as grandezas daquele que os chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a nossa identidade? Qual é a missão da igreja? Gente, eu vou falar algo bem sério, tá? É muito legal a gente fazer obra social. É muito legal a gente servir as pessoas e a gente amar as pessoas. Mas a nossa missão última não é essa. Então, o que é uma igreja? Igreja não é um CNPJ, mas igreja também não é ONG. A gente serve as pessoas, a gente ama as pessoas, mas Cristo nos salvou para que a gente possa anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. A gente serve as pessoas, a gente ama as pessoas, a gente entra num bote e vai até no meio da água lá para salvar alguém, mas nós fazemos isso para termos a oportunidade de anunciarmos a Cristo, porque Ele é o verdadeiro Salvador. Essa é a missão da igreja. A gente não pode perder isso de vista. Porque eu já vi igreja virar ONG. Sabia disso? Eu já vi assim, a galera se empolgou tanto com o negócio de servir, começou a chegar um monte de gente e viu os outros servindo. Não, a igreja agora, provavelmente vocês já viram algum post assim, ó, tem um cara entregando uma marmita assim, ó, agora a igreja está pregando o evangelho. Não, a gente está só entregando uma marmita. Se Deus abrir o coração daquela pessoa, ela vai receber o evangelho, que é a grandeza de Deus que tira as pessoas das trevas e traz ela para a luz. E essa é a missão da igreja. Então, para isso que nós somos igreja. Nós somos esse edifício onde nós exercemos esse ministério, esse sacerdócio real. Esse sacerdócio real. Então, você já parou para pensar assim, o que faz uma pessoa sair todo domingo da sua casa, ir lá, ensaiar na casa uns dos outros, cantar as músicas que é de Jesus, ir lá, servir, né, se gastar, se cansar. Ontem a gente teve um jantar de casais lá, que o pessoal está de parabéns, serviu com excelência, 100%. O que faz pessoas fazerem o que elas fazem? A nossa resposta é Cristo. O que faz a gente fazer o que faz, a gente ser o que é, a gente deixar de fazer o que deixa, é por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Então, é para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E olha o que ele diz aqui. É bom a gente nunca esquecer de onde a gente saiu. Às vezes a gente esquece de onde a gente saiu. A gente esquece quem a gente era antes de ser o que é. Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos uma nova identidade positiva. Nós agora somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Nós somos santos em Cristo. Quantas coisas boas nós recebemos de Deus apenas pelo fato de crermos em Jesus. Mas nem sempre fomos assim. E Pedro está falando isso aqui. Nem sempre vocês foram assim. Nem sempre. Nem sempre vocês foram santos. Nem sempre vocês tiveram propósito. Antes, vocês nem sequer eram povo. Mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então essa é uma palavra de encorajamento, para que jamais a gente se esqueça da graça de Deus. Jamais a gente se esqueça do Evangelho de Jesus. Jamais a gente se esqueça o que Cristo fez na nossa vida e para o que Ele nos chamou. Então, nós nos alimentamos do puro leite espiritual, nos conectando com Cristo. Assim a gente luta contra o pecado. Andando com Cristo, se alimentando espiritualmente de Jesus, a gente deixa a vaidade, a maldade, a maledicência, o engano, a hipocrisia, e a gente vai se unindo. Pedro aqui está admoestando, advertindo a igreja a unidade. Lembrem da identidade de vocês. Vocês não foram chamados por Jesus para estarem divididos. Vocês foram chamados por Jesus para estarem unidos, como um templo é unido, sólido. E foram chamados por Jesus para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então isso é ser igreja. Ser igreja é ter essa consciência de ser, essa consciência do que você é. Um monte de pedrinha espalhada não é um edifício. Agora, pedras colocadas uma junto com as outras, com o propósito de edificar algo que anuncia. Quando a gente olha o templo de uma igreja, sei lá, católica da vida aí, tu vê aquela... Sabiam que os prédios mais altos de antigamente eram as igrejas com aquelas torres. As pessoas precisavam saber, olhar para a igreja, olhar para aquele templo, aquele prédio mais alto, e saber onde é que estava a salvação, entre aspas, onde é que estava a presença de Deus. E além disso... Oi? Tudo bom? Além disso, vocês lembram que nas primeiras pregações eu falei do sino da igreja? Em cima da torre da igreja tinha um sino. Quando se tocava o sino, eu até falei na outra pregação que eu odiava o barulho do sino. Às vezes era 9h45 da manhã do domingo, né? Ressaca virado. Eu tocava aquele sino a todo volume. Eu odiava o barulho do sino. Mas quando esses dias eu estava lendo a Bíblia na minha casa de manhã, no domingo, e tocou o sino da igreja. E aquele badalar do sino, aquele soar do sino, soou diferente no meu coração. O que eles estão fazendo? Eles estão anunciando que o povo de Deus vai se reunir como igreja para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem outro sentido, tem outro significado. Então, todo domingo, antes de sair da sua casa, lembre-se que a gente vem aqui para ser igreja. A gente vem aqui para estar unido como igreja, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para o reino da maravilhosa luz. Amém? Que legal, né? A gente poder pensar sobre igreja. Toda vez que eu vou pregar sobre algum tema, algum assunto, eu sempre faço uma pesquisa de quantas pregações tem sobre esse tema e sobre esse assunto. Faço uma pesquisa e olho se os caras que pregaram são bons, se os caras que falaram bem, foram bíblicos. Eu sempre dou uma catada, como diz. E esse tema, o tema o que é ser uma igreja, é um tema hiper escasso na internet. Se você parar agora e entrar no YouTube, você vai ver que tem poucos. Sem falar dos ruins, tem pouquíssimos. Então, que especial, que precioso é a gente poder ouvir sobre as grandezas de Deus e do que Ele quer para nós. Meu irmão, minha irmã, Deus deseja que você não viva apenas para si mesmo, mas que você faça parte da igreja de Jesus, da instituição mais gloriosa, e não é CNPJ, da instituição mais gloriosa e especial. A única instituição que o capital social da instituição é o sangue do próprio Jesus Cristo. Cristo não botou nenhum centavo, Ele botou o próprio sangue para fundar essa instituição, da qual eu e você fazemos parte. Então, por favor, não trate de maneira leviana ou de brincadeira aquilo pelo qual Cristo derramou o seu puro sangue. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor nos comprou com o teu sangue. O Senhor nos comprou com o teu sangue, Senhor. O Senhor nos arrancou do reino das trevas para o reino da tua luz, Senhor. Eu quero te agradecer por essa igreja que o Senhor edificou, Pai. Nem nos meus melhores sonhos eu idealizei o que o Senhor faria no nosso meio. Eu me sinto honrado, me sinto feliz, Pai, de poder fazer parte do teu reino, de poder fazer parte da tua igreja, Senhor. Que tu trata como noiva amada, a qual o Senhor um dia vai voltar para buscar, Senhor. Que a gente nunca perca de vista o teu evangelho, aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Que a gente nunca perca de vista o quão precioso é o teu povo,
O quão precioso é a reunião dos santos. O quão precioso é estar reunido com irmãos, sendo alimentados com o leite espiritual, que nos faz crescer em santidade, que faz com que a gente desenvolva a salvação, Pai. Eu te agradeço por poder fazer parte da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Eu vou fazer alguns avisos.